E aí, galera, tudo bem? Semana passada eu tive o prazer de estar com vocês. A gente fez uma introdução do que vai ser esse ano, falando de uma série de assuntos. E aí, para minha surpresa, pensei que às vezes a gente fala assim, manda uma pergunta. Pô, mandaram cento e tantas perguntas, 50 comentários ou algo parecido. E eu fiquei muito feliz com isso. Como não dá para responder para cada pessoa individualmente, então eu estou respondendo aqui no Insta, na minha caixinha de perguntas, para que vocês possam acompanhar as respostas em relação aos questionamentos que vocês fizeram. Mas muito obrigado por essas perguntas, as sugestões que vieram, maravilhosas, e é isso que a gente vai fazer agora, daqui para frente, responder essas questões de vocês e abordar essas sugestões que vocês fizeram. Vamos embora? Oi, Beatriz, muito legal a tua questão sobre estudos. Eu estudei de tudo na minha vida, Beatriz. Matemática, física, química, biologia, engenharia, marketing, vendas, filosofia, religião ultimamente. Enfim, eu acho que quanto mais você consegue assimilar conhecimento, mais o seu cérebro faz conexões e aí você fica criativo. A criatividade vem do fato de você juntar duas ideias desconexas, vamos dizer assim, e elas se transformarem numa única ideia que às vezes é genial, é brilhante. Para isso, você tem que ter ideias na sua cabeça. Então, o conselho que eu te dou é, leia de tudo que for possível, principalmente se algumas pessoas te indicarem bons livros, você leia esses bons livros. Se precisar, a gente faz essas indicações para vocês. E viva! Viaje, vá cinema, teatro, enfim, tudo que a vida pode oferecer, que pode dar para você algo forte, em termos de dados, para que você transforme isso em ideias. Oi, Rafael, você me perguntou como é que eu consegui transformar o processo da turbina, canalizar a energia da turbina para a máquina da sono. Simplesmente porque as duas têm uma coisa em comum, alta temperatura. Uma turbina de um helicóptero, por exemplo, ela funciona em torno de 712 graus aproximadamente. Mais do que isso, ela queima. Então, eu tenho que ter um processo de gerar altas temperaturas. A mesma coisa eu faço como se fosse uma turbina na Vorax. A gente tem um processo de gerar altas temperaturas. São maiores que os 700 graus. Pode chegar a 3.000 graus, se eu quiser, ou até mais. Enfim, as ideias de termodinâmica são as mesmas. Umas aplicadas à turbina, outras aplicadas à máquina Vorax. Mas isso é termodinâmica, só isso. Vanessa, você pergunta qual a parte mais difícil de empreender? Começar. As pessoas têm medo, têm receio, acham que tem que adquirir todo o conhecimento do mundo para começar. Não. Você tendo uma ideia, indo para o mercado e vendo se essa ideia as pessoas aceitam e acham que resolve algum problema, se joga. Porque é tanta coisa para a gente aprender que se você for esperar aprender para depois praticar, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então a primeira coisa é ter uma ideia relacionada com um problema que você queira resolver. Quando você tem essa ideia, e está cheio de problema para ser resolvido no mundo, quando você tem essa ideia, testa essa ideia no mercado perguntando para as pessoas, o que você acha disso? Você usaria esse produto? Você usaria esse serviço? Quando você tiver respostas positivas, nossa, acho genial, eu usaria, pronto. Aí você vai para o mercado, desenvolve um protótipo e testa esse protótipo. Hard skills são as habilidades, por exemplo, se você for um engenheiro, você precisa conhecer matemática e física. Se você for um biólogo, você precisa conhecer plantas, você precisa conhecer os animais, enfim, a área de especialização. Essas são as hard skills. As soft skills já querem dizer sobre resiliência, perseverança, comunicação, liderança. São as habilidades interpessoais que você precisa desenvolver para conduzir uma equipe, para liderar uma equipe, para levar para o teu objetivo final. Então essa é a diferença entre hard e soft skills. Muito legal essa pergunta, porque parecem as duas palavras, criador e criativo, parece que são a mesma coisa. Elas têm a mesma origem. O criativo é aquele camarada que tem ideias. O criador é aquele camarada que transforma essas ideias num produto ou num serviço que dá resultado final. Essa é a diferença. Você pode ser muito criativo. Às vezes você está numa mesa de um boteco, alguém fala uma coisa extremamente criativa. E você ri daquilo, pode ser uma piada. As piadas, muitas vezes, o final delas é criativo, por isso que você ri. Você não estava esperando aquela resposta e, de repente, vem uma resposta totalmente inovadora que você fala, nossa, que coisa legal. Você cai na gargalhada. Isso é ser criativo. Criador é transformar a tua criatividade num produto ou serviço útil para a sociedade, que ela pague por isso e você consiga desenvolver um negócio, uma empresa. Thalia, você faz uma pergunta complexa. Pensar e está angustiado. A gente diz a seguinte coisa, a todo processo de criação antecede um processo de angústia. Se você não estiver angustiado com o que está acontecendo com você, com a sua vida, você pode ter certeza que você não vai criar. Está tudo numa boa.
Para que você vai se esforçar? Mas chega um momento na sua vida que algumas coisas parecem que não encaixam. Mesmo que você tenha alcançado sucesso profissional, sucesso pessoal, você começa a se questionar sobre outras coisas. A pirâmide de Maslow fala que no começo você tem que satisfazer as necessidades básicas, depois as sociais, depois as de relacionamento, até a autorrealização. A autorrealização tem a ver muito com você encontrar um propósito. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero deixar como legado? Então, isso é um processo que ocorre durante a sua vida. Chega uma hora, você para refletir e começa a se questionar. E nesse questionamento aparece a real utilidade que você tem para o mundo, que legado que você quer deixar. Isso a gente chama de propósito. Guilherme, você me pergunta se tem alguma meta que eu perdi a chance de realizar. Não sei, eu sou um cara tão atirado que tudo que eu penso, eu tento realizar. Eu não consigo me recordar de alguma coisa que eu não tenha tentado. Consigo me recordar de coisas que eu tentei, mas não geraram o resultado que eu imaginava e eu acabei desviando. Porque é isso que a gente tem que entender. Você pega grandes companhias, todas elas tentaram coisas e erraram e depois acertaram. É que a gente resolve punir o erro, às vezes punindo a si mesmo. Eu sou burro, eu sou incompetente, eu não sirvo para isso. Não, errar é simplesmente um passo que vem antes de acertar. No Vale do Silício, o erro é a antessala do acerto. Então teve muita coisa que eu tentei fazer que não deu certo. Eu pivotei e aí deu certo. Mas não tem nada que eu consiga imaginar aqui. Eu quis fazer e não fiz. Nada disso. Roberval, dicas para ter uma renda melhor, você tem 3 dicas. Uma, faz mais o que você já sabe fazer. Tua renda vai aumentar. Faz melhor o que você sabe fazer. Vão valorizar mais o teu serviço. Faz diferente dos outros aquilo que os outros estão fazendo tão igual. Essas são as 3 dicas. Eduardo, você me pergunta quando eu percebi que tudo estava dando certo na minha vida. Primeiro que eu não sei como é que você descobriu que está dando tudo certo na minha vida. Está cheio de coisa que dá errado na minha vida. Mas o que dá certo? O modelo mental. O modelo mental é de não desistir, never give up. Eu nunca desisto de uma ideia até que ela se prove inviável. Aí sim, aí eu não desisto. Eu chego à conclusão que aquilo não deve ser feito. Mas desistir está fora do meu dicionário. Isabel, como usar a razão diante de uma questão que demanda a emoção? Use a emoção. As decisões humanas, 90% delas são na base da emoção. O George Bush invadiu o Iraque, entrou numa guerra simplesmente por causa da emoção. As pessoas são movidas pela emoção e é isso que transforma a gente em seres humanos, senão nós seríamos robôs. Então, a emoção faz com que a gente tome decisões. O que não quer dizer precipitação, que é outra coisa diferente. Às vezes a emoção toma conta de você e por isso você se precipita. Elabora essa emoção, entende que emoção é essa. É uma emoção positiva ou é uma emoção negativa? É vingança, é ódio? Agir dessa forma vai ser irracional e não vai ser bom. Mas deixa as emoções aflorarem. Eu não decido pela emoção, pela razão. Eu decido pelos dois em conjunto. Amanda, o único jeito de a gente superar certas angústias é trabalhando essas angústias dentro da gente. Você pode ler livros de autoajuda, você pode conversar com um psicólogo que pode te ajudar, ou seja, você precisa de um conjunto de informações que talvez você não disponha, que ao não dispor te deixam angustiado. Como é que você equilibra essas coisas? Você nunca equilibra. Acho que uma das palavras mais difíceis da gente conseguir é equilíbrio. Tem horas que você dedica mais para o profissional e deixa de lado o pessoal. Você está muito focado e precisa. Eu, quando fui escrever meu livro, dediquei 2 meses basicamente a isso. E esqueci um pouco o pessoal. Tem horas que você vê que isso está desequilibrado demais e você dedica um pouco mais ao pessoal. Então você olhe essas facetas da tua vida, realização material, espiritual, intelectual, financeiro, amoroso, seja o que for, e a cada hora você dê um pouco mais de atenção. É como aqueles pratos chineses que você vai girando e se não girar um, deles vai cair. Gira um, gira outro, volta para girar aqueles que estão quase caindo. Ana Clara, eu fico muito feliz por você se inspirar em algumas coisas que eu estou fazendo, porque eu falei que esse é o meu propósito, né? Inspirar as pessoas, inspirar as empresas a atingir o seu máximo potencial. Como é que eu faço para me equilibrar nisso tudo? Estou me dedicando a cada coisa. Tem hora que eu me dedico às pessoas, tem hora que eu me dedico aos projetos, tem hora que eu me dedico às empresas, tem hora que eu me dedico aos meus cachorros, porque tudo faz parte da vida. Eu vivo intensamente cada momento. Hoje à noite, provavelmente, eu vou comer pizza com os malucos da minha turma de infância. Só falo abobrinha, porque eu preciso oxigenar na minha mente. E esse momento é gostoso. Ana Caroline,
Qual o maior desafio para ser uma pessoa de propósito? Descobrir o seu propósito. Quando você descobre e ele pulsa no seu coração, você sente que é aquilo que você quer da vida, acabou o desafio, você vive aquilo intensamente. Então o maior desafio é parar e pensar. Por que eu estou aqui? O que eu quero fazer? A gente não está aqui só para ganhar dinheiro e para pagar boleto. Isso é uma consequência. Quando você pensa no seu propósito, esse seu propósito ajuda as outras pessoas, você pode ter certeza que alguma forma de remuneração isso vai gerar para você. Às vezes remuneração financeira, às vezes remuneração emocional. As duas são importantes. Larissa, o que eu sinto ao inspirar tantas pessoas é saber que muitas pessoas podem atingir o seu propósito. As pessoas podem começar a parar, pensar em outras coisas além do dia a dia, do corriqueiro da vida delas. A gente não pensa no propósito na nossa vida durante muito tempo. Eu não pensei nos meus. Até que chega um ponto que você fala, eu preciso da razão para a minha existência. Aí eu tenho que pensar. Então, se eu fizer as pessoas pensar nos seus propósitos, nos seus objetivos de vida, o que é felicidade para elas, como alcançar essa felicidade, eu já dei um passo significativo e eu fico muito feliz com isso. Valéria, para você aplicar um propósito de vida para abrir o seu negócio, o teu propósito tem que estar de acordo com a necessidade das pessoas. Você pode ter um propósito que não tenha nada a ver com a necessidade das pessoas. Então, use as suas horas vagas para fazer desse teu propósito o teu hobby pessoal. Para você abrir um negócio, o buraco é mais embaixo. Você tem que ver o que as pessoas necessitam, qual é o desejo, qual é a necessidade que você pode satisfazer com esse negócio. Às vezes o teu propósito casa com a necessidade das pessoas. Isso é maravilhoso. Às vezes não casa. Você não tem que ter um e abandonar o outro. Aí você tem os dois. Camila, a educação financeira é importantíssima. Eu não sei por que a gente não tem isso nas escolas. Eu tenho um capítulo no meu livro que fala a seguinte coisa. Se você for jovem, saiba o que fazer para enriquecer. Dá para enriquecer qualquer pessoa nesse país se ela tiver um mínimo de educação financeira. Se ela conhecer o que são juros compostos e pacientemente aplicar as regras que estão lá no livro, não sei que capítulo você quiser, nosso pessoal fala para você, você pode enriquecer. Então, educação financeira é importante para você aprender a ganhar dinheiro e aprender a multiplicar o seu dinheiro e não cometer besteiras e perder todo o seu dinheiro porque você foi na palavra, na dica que alguém deu para você, um amigo, um parente, um namorado, seja lá o que for. Não é isso. Você tem que ser autônoma para tomar suas decisões. Para ter essa autonomia, precisa ter conhecimento. E conhecimento na área financeira se chama educação financeira. Lucas, você quer uma oportunidade como CLT na Planeta? Mostra o que você sabe fazer e a gente vai ver dentro das oportunidades, se você se encaixar numa das nossas necessidades, você vai ser bem-vindo ao nosso grupo. Alexandra, você me pergunta quem é a minha inspiração. Eu tenho várias. Einstein é uma das inspirações. Por quê? Porque transformou muita coisa no mundo que a gente usa hoje, que nem sabe que veio da mão dele. Então, em termos de genialidade, ele é a minha inspiração. O Ayrton Senna é outra inspiração. Por quê? Ele praticava milhares de vezes a mesma coisa até atingir a perfeição. O slogan dele era Drive to Perfection. Outra inspiração é Jesus Cristo, porque o que ele fez por nós, ninguém mais conseguiu fazer e acho que jamais vai conseguir fazer. Fabiana, você me pergunta se, na minha opinião, a gente consegue mudar o mundo. Eu tenho procurado mudar o mundo que eu posso mudar, que é o mundo que está ao meu redor. Se cada um procurar mudar o mundo que está ao seu redor, com princípios e com valores, a médio prazo, ou às vezes a longo prazo, a gente muda o mundo. O mundo já mudou muito. Muito do que nós estamos fazendo aqui hoje, falando por esse aplicativo, veio de um cara que sonhou em fazer o mundo inteiro se conectar, chamado Steve Jobs. Então a gente pode sim. Agora você não precisa pensar em mudar o mundo inteiro, muda o mundo ao teu redor, que você já está fazendo um grande trabalho pela humanidade, por você e pela sua família. Alan, você me pergunta como manter o dinamismo e a força de vontade em acreditar na educação. Eu te devolvo a pergunta, o que fazer se a gente não acreditar na educação? O custo da educação, algumas pessoas dizem que é alto. Experimenta o custo da não educação, é a barbárie. Então a educação está na base de tudo que a gente pode fazer no mundo. Os grandes países, hoje como China, como Coreia do Sul, há 40 anos atrás não investiam o que investem na educação. Hoje eles se tornaram o que são por causa da educação. Os Estados Unidos é o que é por causa da educação. Então não há outra saída para o ser humano a não ser acreditar na educação como uma trajetória para a evolução pessoal, profissional, empresarial e de uma nação.
Maria Alice, você me pergunta como a gente deve fazer para que o trabalho que a gente faz na educação ajude a mudar as condições de sobrevivência. Continuar fazendo esse trabalho, porque a única coisa que muda as condições de sobrevivência de uma pessoa é a educação. Isso está mais do que provado, nos livros de economia está mais do que provado. Agora, além disso, é votar em pessoas que vão estar no Congresso com esse mesmo compromisso que você tem pela educação. Quando essas pessoas que estiverem no Congresso votarem projetos a favor da educação, a gente muda o conjunto da obra. Qual a melhor estratégia, Leonardo, você me pergunta, para usar tecnologia e desenvolver mais o nosso país? Você está dando a resposta, é usar a tecnologia. Por exemplo, a inteligência artificial. Tem gente que está combatendo a inteligência artificial, não há como combater a inteligência artificial, ela veio para ficar e está trazendo uma série de benefícios. Hoje, por exemplo, eu posso perguntar quais são os melhores mecanismos para a cura do câncer e a inteligência artificial vai me ajudar nisso daí. Ela vai substituir muitos dos trabalhos que são feitos hoje repetitivos. Então, use a tecnologia, aprenda sobre essa tecnologia, seja imersivo nessa tecnologia ou nas novas tecnologias que estão surgindo, porque isso vai mudar a produtividade. Você não será substituído pela inteligência artificial, mas você poderá ser substituído por alguém que usa a inteligência artificial. Use. Camila, você me pergunta como fazer para ativar a motivação e manter a motivação. Vai e faz o que tem que fazer. Crie um objetivo claro para você. Quando você cria um objetivo, você precisa alcançar esse objetivo. Isso te motiva. Porque você quer alcançar o objetivo, você tem que fazer algumas coisas. Você quer ficar com um corpo bonito, magrinho, muita gente quer ficar fit, esse é o teu objetivo. Essa é a tua motivação. Para isso você tem que fazer alguma coisa, ir para academia ou fechar a boca ou fazer os dois. Então o jeito de você se motivar é ter um objetivo que você queira alcançar. Adriana, você me pergunta como lidar com os ramos diversos do empreendedorismo. Estuda cada um deles. Você tem, para ser empreendedor, você tem que saber ataque e defesa. Atacar, marketing, vendas, você precisa fazer isso o tempo todo. Defender, gestão de pessoas, administração. Ou seja, você tem que conhecer um conjunto de fatores que fazem com que o seu empreendimento vá adiante. Você vai ser melhor em alguns e não tão bom ou não tão boa em outros. Aqueles que você for bom ou for boa, você se atira, se aprofunda. Aqueles que você não for, com o tempo você contrata alguém que seja melhor do que você, porque a gente nunca é bom em tudo. Oi, Samir, você me pergunta se eu já pensei em abrir uma escola particular com tudo isso que a gente já aprendeu. Já pensei nisso, mas eu cheguei à conclusão que o impacto que eu daria no mundo é menor do que se eu pegar essa nossa tecnologia e colocar em milhares de escolas. E é isso que a gente fez. Numa escola particular, talvez eu construísse 1, 2, 5, 10 escolas. Quando eu levo para o mercado público, que é 84% das crianças estão no mercado, na escola pública, eu impacto muito mais pessoas. Como eu quero inspirar e transformar a vida das pessoas, a trajetória que eu escolhi de ir para o mercado público me parece a mais adequada. Edson, você me pergunta se eu tenho ambições em outras áreas. Eu acho que o ser humano morre quando ele deixa de ter objetivos e ambições. Ele não morre quando ele deita e apaga os olhos e fecha os olhos para sempre, não é isso. Então, eu sempre tenho ambições, sempre tenho vontade, sempre tenho desejos. Os meus desejos atualmente estão muito mais ligados ao campo espiritual e filosófico, e é isso que eu estou me dedicando atualmente. Igor, você me pergunta o que fez eu mudar do lugar onde eu estava para onde eu estou indo hoje. A vontade de mudar o mundo, o meu mundo. Eu estava trabalhando em uma empresa durante um certo tempo e eu vi que as oportunidades que eu tinha lá eram escassas e as pessoas que estavam ao meu redor ou eram meus chefes não contribuíam do jeito que eu acho que a gente pode contribuir. Então eu resolvi sair e montar minha primeira empresa. Eu sempre dei aula, comecei a dar aula na primeira empresa e aos poucos eu vi que isso causava impacto ao redor. E aí a coisa foi crescendo naturalmente. Então foi a insatisfação que eu tinha no local onde eu estava que fez eu buscar uma nova atividade para mim. Se você estiver insatisfeito no local onde você está, procura qual é o seu propósito e tenta satisfazer esse propósito. Você vai ser mais feliz. Ademir, você me pergunta quais as maiores dificuldades ou a maior dificuldade que eu enfrentei na minha carreira que me fez ter vontade de desistir. A maior dificuldade foi quando roubaram uma empresa inteira que eu tinha, no dia seguinte eu não tinha um centavo. Nesse momento, em vez de ter vontade de desistir, eu tive vontade de persistir. Fui aos Estados Unidos e trouxe uma outra empresa. Em 3 meses, a empresa nova que eu trouxe era maior que a empresa antiga, que quase me levou à falência. Então, eu não consigo entender essa palavra desistir. Todas as vezes que eu tive vontade, foram 24 horas essa vontade.
Aí eu chorei, eu fiquei triste, porque eu sou um ser humano, mas depois eu levantei e eu falei, eu preciso sobreviver, e fui à luta. Aline, você me pergunta qual o impacto que um professor tem na vida de um aluno. É imenso. O professor muitas vezes não percebe, mas o aluno percebe. Pensa em você se você lembra de algum fato corriqueiro que aconteceu lá no passado. Se você lembrar, o teu professor talvez não lembre. Eu tive grandes mestres, eu tive a oportunidade de ter mestres de matemática, de lógica, fantásticos. Eu ficaria aqui falando em 10. Esses caras me deixaram tão encantados com o conhecimento que eu quis perseguir o aumento do meu conhecimento. Pedro Henrique, você me pergunta qual é o meu sonho para a educação no Brasil. Ele é muito básico. Que todo brasileiro saiba ler, saiba escrever, saiba fazer conta e saiba interpretar o mundo ao seu redor. É isso que eu sonho para a educação brasileira. É o arroz com feijão que tem que ser feito. Se isso for bem feito, você deu as ferramentas, a leitura, a escrita, o cálculo, a lógica, para que ele pense por conta própria. E aí ele pode tirar as conclusões e crescer na vida. O que mais me impacta numa pessoa quando ela relata uma experiência de vida é o que ela aprendeu com essa experiência. Se a experiência foi positiva, se ela não ficou arrogante. Se foi negativa, se ela não ficou deprimida a ponto de não fazer mais nada na vida. Então as experiências que a gente tem na vida devem ser analisadas, sendo positivas ou negativas, para a gente tirar aprendizados. E esses aprendizados farão com que a gente tenha novas atitudes na vida da gente daí para frente. Muito legal, Kate. Como começar uma empresa sem fundos? Todas as empresas que eu comecei, o início delas eu não tinha fundos. É lógico que com fundos fica muito mais fácil. Mas eu aluguei um espaço e falei para todo mundo que eu conhecia, vou dar aula nesse espaço. As pessoas se matricularam. Ao se matricular, eu tinha a receita das matrículas e depois eu pagava, obviamente, os custos que eu tinha. Então, se você analisar, fizer um fluxo de caixa fazendo com que receitas entrem antes das despesas, você consegue. Na área de educação isso é muito fácil, porque não é uma área capital intensivo. Você aluga um espaço, fala que vai pagar daqui a 30 ou 60 dias, começa a fazer publicidade, você pode fazer isso barato hoje na internet, as pessoas se matriculam, dão dinheiro para você e você administra esse dinheiro. Então dá sim para começar um negócio sem recursos. Não são todos, mas muitos na educação, por exemplo, é possível. Rafael, primeiro, calma, você está começando a tua vida profissional agora, tem muita coisa que você vai aprender. A angústia, eu até gosto da angústia, porque ela precede a criação. Se você não tivesse angustiado, você estaria na sombra e ia colher os resultados pífios só lá na frente. Então, o que você tem que fazer é estudar e aprender sobre o assunto que você eventualmente queira empreender, mesmo que seja um negócio seu ou seja dentro de uma empresa. Mostre o seu talento, descubra como você pode fazer diferença, como você pode contribuir, e você vai ser notado. É uma questão de tempo. Bruna, você me pergunta quais foram as principais vivências que me trouxeram mais sabedoria. Geralmente, o encontro com pessoas que estavam à minha frente. Pessoas de alto nível. Sente numa mesa em que as pessoas tenham algo a te dizer. Não converse só sobre assuntos banais, sobre outras pessoas, sobre coisas. Converse sobre ideias. Leia bons livros. Viaje. E aí você vai começar a ter um arcabouço de conhecimento, de informações que podem mudar a sua vida. Lorena, você me pergunta da minha expectativa em relação ao futuro do planeta. Eu acho que a gente vai sempre passar por turbulências. A história da humanidade é uma história de guerras, de turbulência, de conquista do poder. Mas eu vejo, se você comparar o que era na Idade Média, o mundo, e o que é hoje, o mundo evoluiu. Tem problemas e sempre terá. Mas eu acredito que a humanidade sempre evolua no sentido do bem vencer o mal. É a minha crença. Alex, você me pergunta como resolver a questão avanço da IA versus mercado de trabalho. Sempre que houve uma nova tecnologia, houve mudanças na forma de trabalhar. Quando as máquinas a vapor entraram na Inglaterra, na Revolução Industrial, queriam quebrar todas essas máquinas. As pessoas deixaram de fazer algumas coisas e passaram a fazer outras. O que vai acontecer com a inteligência artificial é exatamente isso. Certas funções não serão mais úteis, mas lidar com a inteligência artificial que não existia será primordial. Então as pessoas que se adaptarem vão sobreviver no mercado de trabalho. Nós, como seres humanos, a maior característica que a humanidade tem é a adaptação. Portanto, você tem que se adaptar aos novos mercados, aos novos processos industriais, aos novos processos de trabalho, para que você consiga sobreviver. Faça isso e você vai ter lugar no mercado de trabalho. Suzana, eu já ouvi falar em constelação familiar,
nunca pratiquei, tenho ideia do que seja. Se você quiser nos ensinar sobre isso, para mim vai ser um prazer. Guilherme, você quer saber, você como estagiário, como é que você pode ajudar positivamente as pessoas com o seu trabalho? Faça bem feito o seu trabalho. Tenha compromisso. Faça aquilo que for pedido para você, se antecipe aquilo que não foi pedido, mas que você percebe que é útil, se apresente, mostre a sua cara, não se esconda. Cláudio, os principais objetivos que eu estou focando são na expansão daquilo que a gente já sabe fazer bem feito. Toda empresa precisa de um sistema, um produto que satisfaça as necessidades do mercado, isso a gente já tem. Agora a gente tem que expandir isso para outros mercados, para o Brasil inteiro, quiçá fora do Brasil. Então é isso que a gente vê para o futuro da empresa. Como atingir isso? Utilizando maciçamente a inteligência artificial. Quem não fizer isso está fora do mercado. Tiago, você me pergunta qual o gatilho que fez com que eu me movimentasse. Insatisfação. Eu estava insatisfeito onde eu estava na empresa que eu trabalhava. Eu era engenheiro, tinha me formado fazia 2 anos, e aquilo que eu via lá não me satisfazia. Então eu procurei uma alternativa de vida para mim. A minha motivação para estudar todo dia, adquirir mais conhecimento, é uma coisa muito primária. Desde que eu era aluno dos cursos primários, enfim, eu já gostava de estudar, eu gosto de descobrir, eu gosto de saber o porquê das coisas. Isso me acompanha a vida inteira. Então, na empresa, eu não consigo falar de assuntos que eu não domino, isso me incomoda profundamente. Então, ou eu peço para um especialista me ajudar, ou então eu me aprofundo naquilo para ter nível para discutir com esses especialistas. Tem várias perguntas aqui sobre sucesso, como atingir o sucesso, qual o caminho para o sucesso e por aí vai. Eu sei qual é o caminho do insucesso, é copiar os outros. Não tente copiar outras pessoas achando que o sucesso que elas tiveram é o sucesso que você vai ter. O sucesso para mim é o encontro da competência com a oportunidade. Então a competência, você tem que estudar e trabalhar para desenvolver as suas competências e oportunidades. Você tem que fazer network. Se você fizer network e aparecer uma necessidade nesse network, alguém precisa de alguma coisa, e você tem a competência, você vai colocar competência para satisfazer essa necessidade. Sabe qual é o resultado disso? Sucesso. Tainara, você quer saber como faz para melhorar o seu network significativamente? Vá atrás das pessoas. Participe de feiras, seminários, convenções, se apresente, mostre que você existe, tenha contato com pessoas que conhecem mais do que você. Mais dia, menos dia, esse teu network vai ficando tão denso, porque uma pessoa indica outra, que indica outra, que indica outra, e você se torna conhecida, respeitada e admirada. Valéria, você me pergunta se no percurso para o sucesso houve pessoas, enfim, que atrapalharam isso. Sempre vai ter. Quanto mais você sobe na sua carreira, lá em cima, às vezes, tem um local só e várias pessoas querem ocupar. Algumas pessoas são éticas e jogam o jogo de forma ética. Outras não são éticas e, por exemplo, querem puxar o teu tapete. Eu já respondi numa das questões que 5 pessoas roubaram uma empresa que eu tinha feito depois que eu tinha ensinado tudo para essas pessoas. O que elas roubaram é o que eu tinha feito. Elas nunca conseguiram roubar o que eu iria fazer. Então eu usei a minha criatividade para o que eu iria fazer ser superior ao que eu já tinha feito e aprendi com esse problema. Nunca o caminho vai ser um caminho suave, sempre vão ter óbices. Você pode optar por dizer, por causa desses óbices eu não consegui, ou apesar desses óbices eu consegui. O sucesso prefere quem enfrenta os óbices e supera. Ô José, você falou da tua empresa, eu só posso te parabenizar, você está com 150 clientes prestando um bom serviço. A dica que eu te dou, pegue depoimentos desses clientes, porque esses clientes, com os depoimentos deles, e esses clientes indicando você para outros clientes, você vai chegar nos 450. Não tem nada mais forte do que o depoimento de alguém satisfeito com o seu produto e a indicação que essa pessoa pode fazer para você pegar novos clientes. Você vai estourar com isso aí. Pega essa dica.